Bueno, ¿seguimos o empezamos? Libertad. Libertad significaría, para cada uno una cosa, nos daría una gran libertad vivir sin comer, ¿no? Por aquello de que, es que claro, yo tengo que comer, entonces, claro, yo tengo que comer. Y si no tuviéramos que comer, entonces, vivir de la luz, vivir, digamos, de las técnicas canalizadas de los maestros ascendidos que nos permitieran durante un retiro de 21 días a una persona común que pudiera alimentarse exclusivamente de la energía vital o el prana. Sé que es una arriesgada afirmación, pero cuando este tipo de afirmaciones te lo da una persona que en su propia cuerpo lo ha experimentado, es decir, no hablamos de ningún teórico, pues bueno, la cosa adquiere bastante fuerza. Él nació en agosto del 84, 23, Virgo, ¿verdad? Formado en educación física en la Universidad de Río Verde, de Brasil, especializado en yoga, miembro del Consejo Agrasca, Asociación Brasileña de Comunidades Alternativas, facilitador del proceso 21 días de alimentación pránica, profesor de yoga y autor del libro Viajando en la Luz. Na Luz, supongo que es en la luz. Conciencia pránica es su conferencia y desde India creo que viene. Con todos ustedes, Oberon. Buenas tardes a todos. El tema que voy a hablar aquí es conciencia pránica. Yo sé que todos quieren oír sobre no comer, pero no es eso que yo voy a hablar. Tampoco voy a hablar en español. Entonces voy a hablar en portugués, que es más fácil para mí. Aquí está Alicia, mi facilitadora, que estará traduciendo para ustedes. ¿Ya está? Vai sempre então. Esto es... Para poder grabar el vídeo, grabar con buen sonido el vídeo. Bueno. O que é prana? Prana é energia vital. Prana é como se fosse moléculas de Deus que estão permeando a tudo e a todos, o tempo todo. ¿Qué es prana? Prana es energía vital. Son moléculas de Dios que están por todo, permeables a todo. E é importante que eu coloque, antes que a gente entre mais no assunto, que todos nós vivemos de luz. Y quiero colocar, antes de entrar profundamente en temas, que todos nosotros vivimos de luz. Essa energia sutil, chamada prana, ou éter, ela faz parte também do nosso abastecimento físico. E em muitos momentos da nossa vida, diariamente,
a gente tem uma parcela muito grande dessa estrutura também compondo os elementos que o corpo humano precisa para sobreviver. El prana, que también podríamos llamarlo éter, está así en nuestro día a día nutriéndonos y a nivel físico. Entonces, muchas de las funciones del día a día también están nutriéndose de ese prana normalmente. Só para que a gente tenha um pouco noção do que eu estou querendo dizer, que se a gente fosse calcular todo o nosso gasto energético diário, a gente precisaria, para todas as funções, sejam troca gasosa, sinapses, multiplicação celular, a gente precisaria de mais ou menos 11.000 calorias dia. E a gente vive muito bem com 2.000 calorias dia. Quiero remarcar que hay estudios que dicen que para todas las funciones que realiza el cuerpo diariamente, todas las sustancias que produce y todas esas funciones, sería necesaria 11.000 calorías en un día. Y en cambio, la mayor parte de la gente se sustenta con una alimentación, con una dieta de 2.000 calorías al día. Então 9.000 calorias vêm de algum lugar. Entonces las otras 9.000 calorías vienen de algún lugar. Outro ponto importante de estar colocando é que eu não sou doutor em nada, então eu vou estar buscando falar muito mais a partir da minha experiência pessoal, de como é estar vivendo dentro dessa consciência prânica. Tengo que remarcar que él no es doctor en nada y que él va a explicar lo que es su experiencia personal y sus vivencias en esa consciencia pránica. Então está colocado ali, prana es la energia vital, luz divina. Porque quando este assunto chegou ao Brasil, as pessoas perguntavam o que é viver de luz. Então alguns pensavam que seria uma nova modalidade de eletricistas, outros imaginavam que viver de luz seria uma forma esotérica de viver, algum tipo de cromoterapia, onde a pessoa ficava debaixo de uma lâmpada colorida, se nutrindo. Vivir de luz, luz divina, y comenta que cuando ese tema llegó a Brasil creó mucha confusión y la gente no entendía muy bien qué era y algunos se pensaban que era algo relacionado con los lampistas o algún tipo de terapia, cromoterapia, de ponerse debajo de un fluorescente o de una lámpara. Outros relacionavam viver de luz com alimentar-se do sol. Então se questionavam, mas então à noite eles passam fome. Otras personas lo relacionaban con alimentarse del sol, pero a mí me parecía cuestiones de cuando es de noche que come, no, si está nublado. Ou num dia nublado, sem sol. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro, que a luz que estamos falando aqui é luz divina. É esse potencial energético que vale também eu colocar um exemplo muito prático, que nos nossos átomos a gente tem as partículas sólidas, que hoje até questionam se realmente são sólidas ou não, que seriam prótons, nêutrons, que compõem o núcleo atômico, e elétrons na eletrosfera. Entonces, quiero dejar muy claro que la luz de la que estamos hablando es la luz divina. Y para poner un ejemplo práctico, en el átomo sabemos, se habla de un núcleo físico, incluso ahora se duda si es físico, formado por protones y neutrones y los electrones que están volando de la eletrosfera. E entre núcleo e eletrosfera existe um vazio. E esse vazio é conhecido hoje pela física quântica como o vazio potencial. Nesse campo, a gente pode chamar de o campo de todas as possibilidades. Existe ali mais energia do que em todo o universo material existente. Entre ese núcleo de protones y neutrones y los electrones existe un vacío que la física cuántica llama de vacío potencial. Y en ese vacío
se concentran todas las potencialidades, todo el universo. O que eu quero dizer é que todos nós somos constituídos por tudo isso. Todos nós somos constituídos por uma quantidade gigantesca de átomos. Então, todos nós somos esse vazio potencial. O que acontece é que a gente se distanciou dessa consciência de que nós somos esse ser divino e passamos a colocar o controle da nossa vida àquele elemento, aquela entidade, não sei, que a gente pode chamar de ego. Entonces, todos nosotros estamos formados de átomos y por tanto estamos formados por ese vacío potencial. Somos vacío potencial y tenemos en nosotros el universo y todos somos seres divinos, pero en algún momento de nuestra evolución hemos perdido ese recuerdo seguramente por causa de ese elemento, factor que es el ego. O ego, ele vive de experiências sensoriais. Então, ele precisa sentir, ver, sentir o odor, ouvir. E tudo que sai dessa experiência sensorial, ele não acredita. Então, quanto mais controlados pelo ego, menos a gente acredita. Então, o nosso campo de possibilidades vem a ser reduzido, porque a gente só acredita nas experiências materiais, aquelas que são atingidas pelo nosso campo sensorial. El ego se nutre solo de aquellas experiencias sensoriales, lo que nos llega por los sentidos, por la vista, el oído, el gusto, el tacto, y no cree en nada que no esté percibido por esos sentidos. Entonces nosotros, si estamos dominados por ese ego, perdemos la creencia y la posibilidad de realizar o de conectarnos con todas esas cosas que no nos llegan a través de los sentidos, que es lo que el ego conoce. Então eu poderia estar falando muito bem aqui sobre levitação, sobre teletransporte, sobre bilocação, sobre telecinésia, sobre telepatia, sobre imortalidade física, sobre não comer. São todas capacidades possíveis que a gente deixou de acreditar. E se a gente não acredita, a gente não pode. Entonces, nosotros dejamos de creer en la telepatía, en la teletransportación, la bilocación, levitación, la inmortalidad del cuerpo, incluso en la posibilidad de no comer. A alimentação prânica, esse conceito, ele está muito mais vinculado às formas sutis de alimentar-se do que essa estrutura que a gente criou de que a alimentação prânica é parar de comer. Entonces, la alimentación pránica está mucho más cerca de la sutileza de esas otras nutriciones más sutiles y no tanto relacionada con el hecho de no comer. Mas é claro que eu vou entrar nesse aspecto não comer e o porquê ele nos traria benefício, mas eu gostaria de deixar já de antemão bem claro que não comer é apenas um detalhe. Entonces, para explicar lo que es la alimentación pránica y todo el tema de no comer, pero quiero remarcar que ese hecho de no comer básicamente es un pequeño detalle. Se a gente, de alguma forma, buscar esse campo potencial que nós somos, se conectar a ele, a gente poderia fazer tudo. Então as pessoas perguntam, tá, mas como eu faço isso? Como eu vou romper esses padrões limitantes que agora fazem parte de mim? Si nosotros conectamos con ese potencial divino que tenemos, podemos llegar a hacer
conectamos con ese potencial. E eu digo de uma forma muito simples que é só você sair do controle do ego. Entonces dice que la solución es muy fácil, que es solo salir del control del ego. E aí as pessoas falam, a gente está tentando fazer isso o tempo todo. Las personas le responden que, bueno, que es muy fácil decirlo, pero que hacerlo no lo es tanto. Então, existe uma estrutura muito simples, muito real e que acompanha a gente o tempo todo, mas a gente não percebe, que é o presente. Existe uma estrutura muito simples que acompanha a gente o tempo todo e a gente muitas vezes não percebe, que é o presente. Existe una estructura muy simple que nos está acompañando siempre, pero que normalmente no la percibimos, que es el presente, estar en el presente. E quando a gente está no presente, a gente está em conexão com o nosso eu superior, a divindade interna, a consciência, tudo aquilo que nós somos realmente e que o ego tem vergonha às vezes. Então, no momento presente, não existe essa atuação do ego. O ego, ele funciona em colocar-nos no futuro e no passado. E dessa forma, vivendo no futuro e no passado, a gente perde muita energia para estar vivendo o real. Entonces, cuando estamos en el presente, estamos conectados con nuestro yo divino, con nuestro ser superior, y esas cosas el ego no las controla. El ego solo controla el pasado y el futuro. Así que normalmente el ego intentará sacarnos de ese estado del presente. A tradução dela está melhor do que a minha explicação. Bom, perfeito. Então, as pessoas questionam como ficar no presente. É tão difícil. Entonces las personas se preguntan cómo estar en el presente, cómo hacerlo. E para que a gente esteja no presente, a gente precisa observar. Simplesmente. Quem observa está no presente. E quando a gente observa, isso significa consciência. Então, observando, a gente sabe o que a gente está pensando, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. É muito simples, né? A nossa mente egóica que gosta de explicações e que gosta de teorias e que gosta de coisas complicadas. Entonces, para estar en el presente, la forma es observar, y cuando observas estás consciente, y cuando estás consciente estás en ese presente, y es así fácil, y no hace falta teorías muy complicadas, teorías básicamente, es simplemente observar, estar consciente. E eu brinco com uma frase que é: estude, estude até entender que você não precisa entender nada. Y la juega con una frase que dice: estudia, estudia hasta entender que no necesitas estudiar nada. Não precisa entender nada. Estudia, estudia hasta entender que no necesitas entender nada. Muitas vezes o estudo nos dá suporte para muitas experiências. E para isso, muitas vezes a gente precisa de outro elemento que auxilia muito na nossa prática diária, que é o silêncio. Entonces, para toda esa observación necesitamos otro elemento. No nos acompaña normalmente mucho, pero que es fácil, que es el silencio. O silêncio tem aquela propriedade de permitir que a gente se escute, que a gente perceba os nossos movimentos e padrões internos. E é muitas vezes, a maioria das vezes, que é no silêncio que a gente aprende e é com ele também que a gente ensina. Entonces el silencio nos permite escucharnos y observar nuestros propios padrones y comportamientos. Y es en ese silencio que normalmente aprendemos y también podemos enseñar.
E aí tinha um jovenzinho meditando, e vem um amigo dele correndo assim, e pergunta, o que você está fazendo? E ele diz, eu estou conversando com Deus. Ah, é? O que você está falando para ele? Não, eu só estou ouvindo. Ah, tá, e o que ele está falando para você? Não, ele só está ouvindo. Explica una historia que estaba un joven meditando y se le acerca un niño y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el joven le responde, estoy hablando con Dios. Y el niño entonces le pregunta, ¿y qué le dices? Y el joven responde, no. Estoy conversando con Dios. Conversando. Sí. Y la primera pregunta es o que tú estás hablando con él. Sí. Ele diz, não, estou só ouvindo. Sim. E prossiga, sim. Entonces, la primera pregunta, el chico dice, estoy conversando con Dios. Y el niño le pregunta, ¿y qué es lo que Dios te está diciendo? No, ¿y qué es lo que tú le estás diciendo a Dios? Perfecto. Entonces, el niño le pregunta al joven qué es lo que el joven le está diciendo a Dios. Y dice, no le estoy diciendo nada, solo lo estoy escuchando. Y entonces el niño le pregunta, ¿y qué es lo que Dios te está diciendo? Y dice, no, tampoco está diciendo nada, está escuchando. Bueno, então, existem fatores que a gente não percebe, que são simples e que mudam muito a nossa estrutura de viver. Tá? Eu vou falar então um pouquinho sobre esse tema, comer, que normalmente numa dieta normal de 2.000 calorias, a gente gasta em torno de 1.400 calorias digerindo o alimento. Entonces, pues lo que decíamos, hay muchos padrones que están limitando nuestras capacidades, pero bueno, ahí nos quiere dar un dato científico entrando ya en el tema, y es que en una dieta de 2.000 calorías, normalmente una persona gasta unas 1.400 solo en digerir el alimento que ha comido. Então a gente come para ter energia e a gente gasta mais que a metade dessa energia para metabolizar o alimento. É quase contraditório comer. Entonces, las personas comemos para tener energía y gastamos más de la mitad de esa energía para digerir el alimento. Es casi contradictorio comer. Segundo o Dr. David Josh Stone, a gente tem um campo de vibração que gira em torno de 68 MHz. Según el científico Dr. David Josh Stone. Stone. Disculpa. Las personas tenemos un campo magnético a nuestro alrededor que tiene una frecuencia de aproximadamente 60 MHz. E esse campo, dentro das pessoas, normalmente ele é muito vulnerável, muito sutil, susceptível. Y este campo a nuestro alrededor es muy vulnerable, es muy sutil y sensible. E muitos fatores baixam esse campo, essa frequência. Então, quando a gente tem a frequência baixa, o nosso campo de percepção é diminuído. Entonces hay muchos factores a nuestro alrededor que hacen disminuir ese campo electromagnético. Entonces en nuestro día a día ese campo magnético va bajando por causa de esos factores, va disminuyendo. Por exemplo, lugares que a gente frequenta, de baixa vibração. A gente entra e muitas vezes, sem consciência, a gente sai com a vibração baixa. Ou conversas que a gente tem com pessoas e conversas de uma frequência muito baixa, que também baixam o nosso padrão vibratório, vibracional. Entonces, por ejemplo, a veces entramos en lugares con frecuencia baja y no nos damos cuenta y nuestra frecuencia baja con el entorno, y cuando salimos estamos más bajos, o a veces conversaciones también de frecuencia baja que también disminuyen nuestro tono. Outro elemento que baixa muito a nossa frequência é a televisão. Então, eu também brinco que a nossa raça evoluiu tanto que hoje não precisa pensar, porque tem televisão.
hacer la broma. Así que nuestra raza, la raza humana ha evolucionado tanto que ya no necesita pensar porque tiene la televisión. Então, de repente, a pessoa vai ao McDonald's porque ali foi dito que tem a melhor comida do mundo, o Mac Lanche Feliz. Entonces, siguiendo en esa línea, vamos a los McDonald's porque creemos que allí hay la mejor comida, el Happy Meal, que hace feliz. E aí a gente pega uma Coca-Cola porque é a melhor bebida que existe. O ahí vamos y cogemos una Coca-Cola también, porque dice que es la mejor bebida que existe. Orgulhosamente, a Coca-Cola tem um segredo que não revela a ninguém. E orgulhosamente, a gente toma a Coca-Cola sem saber o que a gente está tomando. Y además la Coca-Cola tiene un secreto que no explica a nadie y nos tomamos la Coca-Cola sin saber ni siquiera lo que nos estamos tomando. Mas isso acontece com milhões de situações do nosso dia a dia que a gente faz apenas reproduzindo padrões, reproduzindo informações, mas que em verdade não faz parte da nossa essência, não faz parte da gente. Y eso se produce, esos pequeños actos ocurren millones de veces y son consecuencia de esos padrones que nos llegan de fuera y que no forman parte de nosotros mismos. Eu vou voltar só até o slide dos essênios para uma frase. El ritmo de tu respiración es la llave del conocimiento que revela de hecho la ley divina. De Evangelho Essênio de la Paz. O que eu quero dizer é que aqui no Ocidente a gente separa muito os nossos campos. O campo mental, o campo emocional, o campo espiritual, o campo físico, essa parte do corpo físico, essa outra parte. E muitas vezes isso passa a ser algo completamente distinto. Uma parte funciona de uma forma independente da outra, o que não é verdade. O desequilíbrio em um simples mecanismo do nosso corpo é um desequilíbrio em todo o ser. Entonces, a raíz de esa frase, le explica que normalmente tenemos a estudiar a los diferentes cuerpos por separado, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, las diferentes partes, creyendo que lo que afecta a una no afecta a las otras. Pero en cambio todos esos cuerpos forman parte del mismo ser. Lo que afecta a una parte está afectando a todo el ser. Então, por exemplo, a respiração. Quando a gente tem uma vida ansiosa, estressada, deprimida, a nossa respiração é curta. A gente vive normalmente com 30% da nossa capacidade respiratória. E sabe-se que a qualidade respiratória, o ritmo da respiração determina o estado mental. E também o nosso estado mental determina a nossa qualidade respiratória. Entonces, en una vida estresada o en una situación de ansiedad, nuestra respiración se vuelve más corta y rápida. Y acabamos usando un 30% de nuestra capacidad mental. Y la calidad de nuestra respiración afecta a la calidad de nuestro estado mental, nuestro pensamiento. Y ese pensamiento y estado mental también afectan a la respiración. Então, o que ocorre é que, dentro de algumas linhas hindus, dizem que a gente nasce com um número pré-estabelecido de respirações. Se a gente tem uma respiração curtinha, a gente está gastando a nossa vida. Diga que en algunas líneas del hinduismo se cree que las personas cuando nacen tienen un número determinado de respiraciones en su vida definido. Entonces, si respiramos cortito y muy rápido, eso acorta nuestra vida también. O que eu quero dizer com tudo isso é que se a gente come, por exemplo, elementos de baixa frequência, a gente vai ter uma interferência direta nos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos estão em desequilíbrio, a gente vai ter uma respiração curtinha, porque a gente perde energia para observar.
e quem não observa não está no presente. E no presente, nesse momento que existe agora, que está acontecendo nesse momento, e que é bem possível que a maioria de vocês não estejam usufruindo desse momento, porque a gente tem um mecanismo da mente de nos tirar daqui, e seria mais ou menos assim, ou com memórias. Então eu estou falando e talvez você esteja julgando. Normal, é um mecanismo do ego, né? De pegar uma experiência que você já teve e comparar com aquilo que você está ouvindo nesse momento. E aí você avalia se isso é bom ou se isso não é bom. Outro mecanismo do ego é você ouvir tudo isso que está sendo dito e ir lá para o futuro, pensando, nossa, como seria eu sem comer? Mas isso mudaria muito a minha economia, eu não precisaria mais lavar louça ou fazer cozinha e tudo mais. No, sí. No. Entonces lo que está diciendo es que si comemos alimentos de baja frecuencia, eso también nos afecta a nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento no es de calidad, eso nos afecta también a la respiración, se vuelve más corta. Si respiramos mal, tenemos menos energía, y si tenemos menos energía no conseguimos estar en el presente. Y si no estamos en el presente nos vamos por los mecanismos del ego, nos vamos hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, de que posiblemente muchos de nosotros estamos en el pasado, en el futuro. Quizá en el pasado recordando todas aquellas experiencias que hemos vivido y a través de ellas juzgando lo que Verón nos está explicando. O quizás estamos ya en el futuro pensando, ¿y cómo sería vivir sin comer? ¿Y cómo sería? Muy atenta, muy presente. Então, quando a gente não está no presente, a gente não tem energia para viver uma coisa muito simples, que é a felicidade. Então, viver de luz é viver feliz. Quando a gente está feliz, esse sentimento eleva o nosso campo de vibração. E quando a gente tem o campo de vibração elevado, a gente pode acessar elementos ou capacidades naturais do ser humano que foram ocultadas pelo nosso sistema de crenças limitado. Entonces, cuando estamos en el presente, tenemos la energía para ser felices ahora. Y si somos felices, sube nuestro campo vibratorio. Y cuando sube el campo vibratorio, entonces tenemos acceso a todas esas capacidades que habíamos creído que no podíamos tener. Então a gente pode, inclusive, viver sem a comida. A gente pode utilizar dessa inteligência universal, essa inteligência cósmica, para suprir aquelas 2.000 calorias que o corpo está pedindo. Acontece que, se você não é feliz, o seu campo de vibração baixa e o corpo vai te pedir um sustento físico para você se manter vivo. Então é o elemento mais importante para se viver de luz ou livre dessa condição de dependência da comida, porque você pode inclusive estar sendo feliz e comendo, consciente e comendo, é ser feliz o tempo todo. Entonces, como decíamos, si estamos felices y nuestro nivel vibracional sube, tenemos acceso a todo aquello que no creíamos, incluso podemos llegar a conseguir esas 2.000 calorías que antes decíamos que el alimento nos da dentro de nuestra dieta. Y entonces lo que es eso, si estamos felices y el campo vibratorio está alto, podemos acceder, pero en cambio si dejamos de estar felices, el campo vibratorio va a bajar y el cuerpo nos va a pedir de nuevo esos nutrientes, esas 2.000 calorías o las que sean. Incluso se puede comer y ser felices, es decir, la felicidad te da la capacidad para no necesitarlo, pero no es una cosa contradictoria con la otra. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? Depende de um estado de ser.
não especificamente um método que você siga que vá te dar esse poder. Mesmo porque, muitas vezes, o poder é um obstáculo para a libertação. Então, se a gente ainda está no controle do ego, a gente não tem o discernimento de como utilizar esse poder. Então, é preciso estarmos conectados a essa consciência o tempo todo, eternamente, agora. Entonces, todo eso depende de un estado, de encontrarse en ese estado de felicidad. No es una cuestión de experiencias o de aprendizaje, sino de estar ahora y eternamente, ahora presentes y felices. Então eu vou passar algumas fotos de pessoas que viviam dentro dessa consciência. Eu trouxe algumas frases de alguns mestres e seres que viviam dentro dessa consciência também. Tá? Aqui está Saint-Germain, que viveu dentro da Revolução Francesa e que nunca foi visto comendo em alguns de seus discursos. Ele diz que era livre dessa dependência. Ali está Mahavatar Babaji, citado no livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Ele tem mais de 1000 anos e com uma aparência de 25 anos de idade. Ele não só não come, como não dorme, não precisa tocar o chão o tempo todo, tampouco estar nessa matéria o tempo todo, então ele se materializa, desmaterializa. Algunos personajes que es lo que se conocen, quienes no comían, cita al maestro Saint-Germain, que vivió, como se le conoció, durante la época de la Revolución Francesa, y él decía que estaba libre de esa necesidad de comer. Tenemos al maestro Babaji, que está citado en el libro Autobiografía de un Yogi de Yogananda, y que él tiene más de 1000 años y también está libre de la necesidad de comer, de beber, incluso de tocar el suelo. Trailanga Swami, que viveu 300 anos, também citado na Autobiografia de um Yogi. A Barbara Moore, uma doutora inglesa que foi morar nos Estados Unidos também. Entre los personajes, Trailanga Swami, también citado en la Autobiografía de un Yogi, o Barbara Moore, una mujer inglesa que también vivió en el siglo XX. Aqui temos alguns que já passaram, como Enoch, Lois, Nicholas de Flu, João Batista, Devraha, Babaji de Haida-Khan. Aqui algumas pessoas que vivem hoje. Tá? Ali em cima é o estadunidense que criou a Sociedade Respiratoriana nos Estados Unidos. Aqui do meu lado está o Akari, que é um equatoriano que vive como eu, basicamente tomando sucos, algumas vezes sem nada. Estas personas, ellos son personas actuales ahora mismo, que ellos viven de prana. El señor aquí arriba, él es un norteamericano que fundó la Sociedad Respiratoriana. El presidente es uruguayo, ecuatoriano, perdonad, ecuatoriano, y él vive básicamente como Verón, tomando zumos, a veces no tomando nada. Aqui embaixo está Vitor Truviano, que há 7 anos, me parece, ele não come nada e há 3 anos ele não bebe nada tampouco. Vitor Truviano, que él hace 7 años que no come nada y desde hace 3 tampoco no bebe nada. Ali está Jericó Sunfire, que é um treinador físico, que também não come e não bebe nada. Sunfire también es entrenador físico, pero también no come ni bebe nada. Aqui, seres bem especiais. Um é Ira Ratamanek, que desenvolveu o Sangaisen, que é uma cura e purificação através de olhar para o sol. Existem vários métodos que nos levam a essa possibilidade
de estar na consciência prânica. Um deles é esse, Sangaise. Existe o processo de 21 dias também. Ali no meio está Jani Mataji, que tem sido bem explorado pela mídia, um ser que também há mais de 60 anos não come, não bebe nada. Aqui está o Buda Boy, que há 4 anos está sentado meditando, sem dormir, sem comer, sem ir ao banho. E ali está Sri Manikeshwari Mata, que também passa o dia inteiro meditando, sem dormir, sem comer, sem beber, sem ir ao banho. Uma vez por semana ela levanta para dar oi para todo mundo. Aqui um pouquinho do nosso trabalho, onde a gente recebe pessoas no Brasil para fazer esse processo de 21 dias. Bueno, así comentó, no sé si se entendió, que él decía que el Sun Gazing, que él comenta que hay muchas formas de acceder a esa conciencia. Puede ser por sus 21 días. Y luego el portal, que es donde ellos están acompañando a personas que quieren hacer el proceso de 21 días. Ah, que no sé. Perdonad. Más fuerte. Vale. Próximo, Samir. Próximo. Então, pelo portal Parvati, a gente já recebeu mais de 400 pessoas que fizeram esse processo de 21 dias, que são 3 semanas. A primeira semana sem absolutamente nada, a segunda semana trabalhando o corpo emocional com uma quantidade mínima de suco, e a terceira semana também tomando suco, trabalhando o corpo mental. Essa moça bonita aqui é minha mãe, ela que dá suporte às pessoas que passam pelo processo. Entonces en el portal Parvati se acompaña el proceso de 21 días, que consiste en 3 semanas, en las que la primera es una semana en la que no se ingiere ningún tipo de comida, ni de bebida, ni líquido, y en la que se trabaja el cuerpo físico. La segunda semana sí que se toma líquido con una cantidad mínima diluida de zumo, se trabaja el cuerpo emocional, y la tercera semana se trabaja el cuerpo mental. Ella es la madre, esa moza bonita, esa mujer linda, es la madre de Oberón, que acompaña el proceso en el portal. La distancia que hay entre tú y Dios es la misma distancia que hay entre tú y tú mismo. Sai Baba. Vosotros veis aquello que desejar ser. Llegó el momento de escolher, Sanat Kumara. Llega el momento en que el hombre debe despertar. Este momento es ahora, Buda Gautama. Sé un hombre tal, leve una vida tal, que si todo hombre fuera como tú y toda vida como la tuya, esta tierra sería el paraíso de Dios. Philip Brooks, sean felices. Gracias, Oberón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.